Olá, ouvintes da Rádio USP Tadjahal. Você gosta de cinema? E de cinema chinês? Eu tenho muitos amigos que dizem que nunca viram um filme chinês ou que só viram O Tigre e o Dragão. Agora imagina quanta coisa boa é produzida na China e não chega ao Brasil. Esse cenário deve mudar rapidamente nos próximos anos, sobretudo depois da esperadíssima aprovação do Senado para o Acordo de Cooperação Cinematográfica Brasil-China, que aconteceu agora em julho. Eu vou falar sobre o grande impacto que esse acordo tem para a economia criativa brasileira e também para o volume de boas produções que vão fazer a alegria dos apaixonados por cinema. E como eu sei que você gosta de estar preparado para quando as novidades chegarem, já te convido para participar amanhã, dia 23 de julho, da Jornada de Cinema Sinófono, que acontecerá no Centro Maria Antônia, em São Paulo. É sobre essa programação gratuita que eu conversei com a professora Cecília Mello e também com a pesquisadora Esther Marinho. Quem for amanhã vai assistir ao documentário Havana Divas, vai conhecer a diretora e vai ter uma masterclass com uma das principais referências internacionais do cinema chinês. Ainda no tema cinema, eu conversei com a pós-doutoranda Paula Faro, que oferece na ECA, durante esse segundo semestre de 2026, uma disciplina sobre o diretor Wong Kar-wai. Eu sou a jornalista Márcia Carini e tenho certeza que a próxima meia hora de conversa vai entregar para você informações novas, úteis e interessantíssimas. O programa Momento China começa agora com a professora Cecília Mello, da Escola de Comunicações e Artes, que nos convida a participar da Jornada do Cinema Sinófono Mulheres, Memória e Diásporas. Cecília, muito bom ter você de novo na Rádio USP, no programa Momento China, para falar de cinema. Te agradeço demais você estar aqui com a gente. É um grande prazer, muito obrigada. Você sabe que todos os nossos programas de cinema, que a gente já fez aqui, e você esteve presente em todos eles, sempre tem muita audiência. As pessoas gostam de cinema no geral, e elas têm muita curiosidade sobre o cinema chinês. Então, agora nós temos uma oportunidade, amanhã, dessa jornada, que eu quero que você me conte como foi pensada. Então, essa jornada, ela ganhou o nome de Cinema Sinófono, Mulheres, Memória e Diásporas, e ela foi pensada a partir dessa visita de duas professoras, também artistas, estudiosas do cinema chinês, uma vinda de Hong Kong e outra de Nova York, ambas da China continental, ambas são chinesas, mas que hoje trabalham em universidades em Hong Kong e em Nova York. E nós pensamos em um evento de celebração também desse cinema chinês a partir desse recorte de gênero, um recorte também a partir da ideia da memória, e também pensando um cinema chinês expandido, quer dizer, o que acontece quando esse cinema chinês sai da China e vai para outros países, outras dimensões e outros locais que receberam imigração chinesa e que tem também uma cultura chinesa própria, né? Então, unindo essas diferentes ideias, nós pensamos nessa jornada. A primeira parte, então, dessa jornada vai contar com a exibição de um documentário da professora Louisa Wei, da City University of Hong Kong, e esse documentário ela realizou em Cuba, e se chama Havana Divas. Então, o documentário, ele se centra na trajetória artística de duas divas que aprenderam e interpretaram a ópera cantonesa em Havana a partir da década de 40, quando eram jovens, se apresentaram por todo o país, em Cuba, e mais recentemente já octogenárias, né, elas viajam para Hong Kong, para a província também de Guangdong, na China, e encontram lá um novo público, de modo inesperado. E, na parte da tarde, nós vamos ter uma masterclass com a professora Jian Jiang. A professora, ela é, vamos dizer, para todo mundo que estuda cinema chinês, uma referência incontornável. Ela é autora de livros que já nasceram clássicos, importantíssimos, e o último livro dela, que é o livro que ela vai apresentar nessa masterclass, se chama Women Filmmakers in Sinophone World Cinema. Tenho ele aqui.
né? E é um livro que saiu em 2023 pela editora Routledge, e a Jian Jian, ela estuda, nesse livro, ela apresenta um grupo de cineastas contemporâneas chinesas e que atuam no mundo sinófono, incluindo China continental, Taiwan, Hong Kong e outras regiões também que têm uma importante imigração chinesa. Hoje no programa Momento China eu converso com a professora Cecília Mello, da Escola de Comunicações e Artes, que nos convida para a jornada do cinema sinófono Mulheres, Memória e Diásporas, que acontece no Centro Maria Antônia, em São Paulo, amanhã, dia 23 de julho, às 14 horas. Só confirmando, Cecília, depois do documentário e antes da Masterclass, a diretora Luísa também deve falar um pouco sobre o seu processo de elaboração do Havana Divas, certo? Sim, seguindo a projeção do filme que vai ocorrer na Sala Carlos Aixembar, que é uma sala do Sinusp no Centro Maria Antônia, nós teremos uma sessão de debate com a diretora, Luísa Wei, na qual ela vai contar um pouco sobre a produção desse documentário, como foi que ela teve essa ideia, como que ela chegou nesse tema e como que foi essa produção, contar um pouco para a gente sobre o filme. E aí a gente tem um pequeno coffee break e seguimos para a masterclass da professora Jian Jian da New York University Tisch School of Arts. Qual é a duração do filme? Ele está legendado? Em que língua? O filme tem 1h30, ele tem legendas em inglês, o filme é falado em espanhol e em cantonês, mas tem legendas em inglês, e as professoras são chinesas, mas o debate, a conversa vai ser em inglês, então assim fica mais acessível. Para participar dessa programação, é preciso fazer uma inscrição antes? O evento é gratuito, não há necessidade de fazer reserva, mas serão distribuídas senhas por ordem de chegada no dia. Então, nós convidamos a todas as pessoas da comunidade USP e de fora da USP para virem prestigiar esse evento, conhecer um pouco mais sobre o cinema chinês, o cinema em línguas chinesas, falando de uma maneira mais ampla, né, incluindo aí todos os dialetos do chinês, que também estão aqui, de alguma forma, contemplados nesses estudos dessas duas professoras, e conversar um pouco com a gente sobre a importante conexão entre o cinema, a história, a memória e as diásporas chinesas. Muito bom, estaremos lá, vamos conferir. É amanhã, às 14h, então, na Maria Antônia 294. Muito bom, Cecília, muito gostoso ter você por aqui. Espero que a gente fale mais vezes. E quem acompanhar o Momento China vai ver também o nosso videozinho pós-evento, né? Porque aí a gente mostra um pouquinho das conversas, faz um resumão do que aconteceu por lá. Muito obrigada. Obrigada, muito obrigada, Márcia. E agora a gente conversa com Esther Marinho, que é pesquisadora das artes em cena e, no momento, pesquisadora em nível pós-doutoral no Centro USP China, cuidando da organização e estudo da recepção das atividades do Ano Cultural Brasil-China. Esther, que delícia ter você novamente na Rádio USP, você é sempre muito bem-vinda. Boa tarde, Marcinha, boa tarde, ouvintes da Rádio USP. É sempre um grande prazer e uma honra estar aqui no Momento China. Quando eu vi a primeira divulgação sobre o documentário, eu pensei imediatamente em você, porque as protagonistas se relacionam com o mundo da ópera chinesa. E aí eu fui ler um pouco sobre o filme e fiquei pensando se a ópera também seria um personagem representando um pouco dessa cultura chinesa que nos diz, afinal, o que é ser chinês fora da China. Você acha que é isso ou eu vou descobrir que não é isso assistindo ao filme amanhã? Eu acredito que, em um certo sentido, a ópera cantonesa é, sim, também uma personagem desse documentário. Um estudo das diásporas chinesas pelo continente americano, em países como Estados Unidos, Canadá, México ou Cuba, como no caso desse documentário, no final do século XIX, início do século XX, mostra de maneira recorrente a criação de teatros e trupes voltadas para a encenação de formas cênicas chinesas em comunidades dessas pessoas imigrantes. Não se trata apenas de uma maneira de manter o vínculo com a cultura e com as línguas chinesas, ou uma via de sociabilidade entre imigrantes chineses. Parece ser mais do que isso.
Acho que todos nós sabemos e concordamos que toda identidade nacional é uma construção e ela precisa ser performada. E, nesse sentido, as artes da cena são perfeitas para isso. Em zonas de contato, para usar um termo da estudiosa Mary Louise Pratt para designar esses locais onde diferentes culturas se encontram, muitas vezes com assimetrias de poder, as pessoas imigram, muitas vezes em condições precárias e ficam em marginalidade. Nesses contextos, então, surge a necessidade de afirmar e performar para si e para os outros uma identidade cultural. E um que, então, melhor para isso do que justamente o teatro? Eu acho que os espectadores vão poder ver nesse documentário Havana Divas os papéis que o teatro desempenha nas performances de identidades chinesas. Aqui no nosso programa, que você pode ouvir quantas vezes você quiser, nos agregadores de podcast, nas páginas do Jornal da USP e também nas redes sociais do Momento China, a gente vem falando sempre de ópera chinesa, inclusive com a participação da Esther Marinho, porque a ópera chinesa tem uma série de subdivisões que o Brasil desconhece, o Ocidente de maneira geral. Agora, Esther, quando a gente for assistir ao documentário amanhã, a gente deve prestar atenção em alguns elementos específicos da ópera cantonesa? Bom, é sempre bom lembrar que as ditas óperas chinesas não têm nenhum parentesco com o gênero operístico europeu. Existem centenas de tipos diferentes dessas óperas, que são todas manifestações cênicas que combinam o canto e a música com falas, declamações, danças, pantomimas e acrobacias. Todas as diferentes óperas chinesas partilham dessa semelhança, assim como de outros aspectos formais e temáticos, tipos de personagens, mas elas se diferenciam principalmente nas suas famílias musicais e nos idiomas em que elas são encenadas. A ópera cantonesa surgiu na região de Guangdong, e algo que vai ser bem perceptível para quem assiste o documentário é que logo em uma das primeiras cenas, uma das divas, a Caridad, ela está se apresentando e tem um violino fazendo o acompanhamento musical. Numa outra cena mais adiante, é possível ver em uma orquestra de ópera cantonesa uma pessoa tocando um saxofone. Isso é uma característica bem marcante da ópera cantonesa, que se tornou, digamos, mais porosa e incorporou instrumentos da música ocidental, algo que outras tradições cênicas, como a ópera de Pequim, não fazem. A ópera de Pequim, por exemplo, ela é bem menos adaptada a essas influências externas e ela segue confiando em instrumentos típicos locais. A ópera cantonesa é cantada em cantonês e não em mandarim para palco, o que imprime uma musicalidade e uma ornamentação vocal própria dela. E, por fim, as acrobacias da ópera cantonesa se inspiram e tomam emprestados diversos elementos de estilos de artes marciais do sul da China. Lembrando que a diretora do documentário Havana Divas estará lá, a Louisa Wei, e também teremos a masterclass com a professora Zhang Zhang, da New York University. Esther, sempre um prazer falar contigo, muito obrigada. E nos vemos amanhã, 23 de julho, na Jornada do Cinema Sinófono, a partir das 14 horas. Eu agradeço, é sempre uma alegria estar aqui no Momento China, e fica então o convite para todas as pessoas que estão escutando o programa para que compareçam amanhã ao Centro Maria Antônia. Muito obrigada e vejo vocês lá. Se você está conosco desde o início do programa, vai se lembrar que eu comecei falando sobre a aprovação do Acordo de Cooperação Cinematográfica Brasil-China, que foi feito agora no Senado. Esse é mais um passo do tratado que foi assinado entre os dois países em 2017 e que promete abrir novas perspectivas para o audiovisual brasileiro. Na prática, o acordo estabelece que filmes feitos em parcerias entre empresas brasileiras e chinesas passam a ser vistos como produções nacionais nos dois países. Pode parecer só uma mudança jurídica, mas tem um impacto muito concreto, porque até agora os filmes brasileiros eram tratados na China como qualquer outra produção cinematográfica estrangeira. Isso significava disputar espaço dentro de uma cota anual permitida de filmes importados, autorizados a chegar nos cinemas chineses. Todo mundo queria participar dessa cota, que é bem pequena, porque a China tem 90 mil salas de cinema. Para você ter uma ideia, o Brasil tem mais ou menos 3.500.
com o acordo, não só os filmes brasileiros não precisam mais disputar dentro dessa cota concorridíssima de filmes estrangeiros, como os produtores brasileiros vão poder acessar mecanismos de financiamento, incentivos públicos, investidores, equipes técnicas e estruturas dos dois países. Para a indústria criativa audiovisual, é um golaço. E a longo prazo, essa mudança interessa a qualquer pessoa que gosta de cinema. O público brasileiro vai encontrar muito mais produções ambientadas na China, vai conhecer novos diretores, novos atores, novas narrativas. Você pode ouvir novamente o programa que nós fizemos com Paulo Menechelli falando de diplomacia cultural, nos agregadores de podcast, nas páginas do Jornal da USP e também nas redes sociais do Momento China. Lá a gente dizia como o cinema é eficiente para aproximar culturas. A China ainda enfrenta preconceitos que foram criados e solidificados entre os brasileiros. O cinema pode ser uma ferramenta para mostrar que muito do que sabemos sobre a China não é verdade. Aqui no programa Momento China, nós vamos acompanhar os movimentos pós-aprovação desse acordo e eu convido você a estar conosco nesse percurso. Vamos continuar agora o nosso programa com a entrevista feita com Paula Faro, pós-doutoranda em cinema da ECA, que vai oferecer uma disciplina para pós-graduação no segundo semestre sobre o cineasta Wong Kar-wai, que tem se tornado cada vez mais conhecido do público brasileiro, com produções disponíveis nos nossos streamings. Paula Faro, mais uma vez, no programa Momento China da Rádio USP. Muito bom ter você aqui. Muito obrigada. Obrigado, Márcia, mais uma vez por esse convite para falar um pouquinho sobre um tema diferente do que eu falei da outra vez. Exatamente. Mas que tem a ver com a China, né? Porque agora a gente vai falar de cinema chinês. Você vai dar uma disciplina esse semestre para a pós-graduação na Escola de Comunicações e Artes da USP. Eu queria que você contasse que disciplina é essa. Essa disciplina faz parte do meu projeto de pós-doutorado, que é supervisionado pela professora Cecília Mello, lá na Escola de Comunicações e Artes, e é financiado pela FAPESP. E essa disciplina que eu vou dar agora nesse segundo semestre de 2026 vai tratar sobre o cinema de Wong Kar-wai. O Wong Kar-wai é um cineasta chinês, nascido em Shanghai, radicado em Hong Kong. Atualmente ele tem 10 filmes, né, longas metragens no currículo dele, além de outros produtos audiovisuais, como uma série recente que foi lançada, chamada Blossom Shanghai, além de outras peças publicitárias, videoclipes e por aí vai. Eu sempre, quando converso com a Cecília, ela fala sobre as diferentes gerações de cineastas chineses. Ele se insere nesse conjunto de gerações? E em qual ele se insere? Ele não vai se inserir dentro dessas gerações do cinema chinês ali que vem da Academia de Cinema de Beijing. Mas ele vai se inserir numa geração de cineastas que vão começar a fazer cinema ali por volta dos final dos anos 80, início dos anos 90, em Hong Kong. Então, são, dentre eles, né, o Wong Kar-wai, ele é um cineasta que vai trazer uma particularidade, né, estética, né, no tratamento da linguagem cinematográfica, que é bastante interessante, ao mesmo tempo em que ele trata temas políticos ligados ali àquela entrega de Hong Kong em 1997. Então, esse período ele é marcado por um cinema muito experimental, diferente do que era feito anteriormente, onde o cinema de Hong Kong era mais pautado por uma indústria mesmo, né? Filmes mais mainstream, como os filmes de Ganfan, que era um gênero ali, talvez as pessoas possam se relacionar pensando nos filmes dos anos 80 de John Woo, ou os filmes antes disso, né, os filmes de Kung Fu, que feitos nos anos 60 e 70. Né? Então, ali isso gerou uma indústria cinematográfica muito forte, muito grande em Hong Kong. Essa geração do Wong Kar-wai já vem com esse diferencial de tratar temas mais políticos, fazer um cinema mais experimental, justamente para se diferenciar do que estava sendo feito antes. Tá, a gente tem acesso a esses filmes, alguns filmes dele aqui nos streaming, inclusive a série, como você falou, e quando a gente fala de cinema experimental, também é muito amplo esse termo, né? Então, o que a gente pode prestar atenção nos filmes que a gente for assistir a partir de agora, de Wong Kar-wai? Bom, aqui no cinema do Wong Kar-wai, o que me chama a atenção e dá, de certa forma, o nome da disciplina, que é a política do sensível no cinema de Wong Kar-wai, composição poética e alquimia das imagens,
Primeiro, ele aproxima as referências que ele traz no cinema dele da cultura, da filosofia chinesa. Então, ele traz elementos da pintura de Shan Shui, ele traz elementos dos romances de Wuxia, ele traz a caligrafia, ele traz a poesia, ele traz a música pop de Hong Kong, ali desse final dos anos 80, anos 90, muito forte. Então, ele tem um filme com Leslie Cheung, que é o Felizes Juntos, que foi feito em 1997, justamente. Depois tem um outro filme dele, que também tem o Leslie Cheung como protagonista, mas é já ali dos anos 80, né, final dos anos 80, e a grande cantora pop, Faye Wong, que estrela o filme dele, que foi traduzido no Brasil como Amores Expressos, e que, na verdade, foi o que colocou ele nesse panorama internacional do cinema. Então, ele traz essas características que são referências, né, da estética, da filosofia e da cultura chinesa, e, ao mesmo tempo, ao fazer isso, ele cria uma perspectiva de pensar o cinema a partir de um olhar não eurocêntrico. Então, ele tem uma operação poética, que uma das coisas que eu vou tratar na disciplina é justamente a partir de uma perspectiva decolonial. Então, olhar para esse cinema a partir, né, aproximando teoria do cinema e filosofia chinesa, a partir de uma epistemologia não eurocêntrica, vai permitir que a gente entenda as relações que ele estabelece nos filmes dele a partir dessas referências que são da cultura chinesa. E aí, claro, quando a gente fala de experimental, a gente pode falar de experimental a partir de uma relação com o cinema hegemônico, eurocêntrico ou estadunidense, com o qual nós estamos acostumados, que traz uma narrativa linear, uma certa, aquela noção da quarta parede, mas pensando em como a poesia chinesa, a caligrafia, as pinturas Shan Shui, os romances de cavalaria são construídos, talvez a forma de ele fazer cinema não seja tão experimental assim. Então, tem muitas coisas ali, justamente, que quando a gente se aproxima da cultura chinesa, da filosofia chinesa, a gente talvez possa abrir portas de entendimento para o cinema dele, diferente dos quais nós já estamos acostumados, né, quando a gente pensa num referencial teórico crítico sobre os filmes dele aqui, né, nesse panorama ocidental. E como que você pensou a disciplina? Vocês vão ver esses filmes juntos? Ou você tem uma parte teórica antes a ser trabalhada, antes de ver os filmes? Como é que você pensou? Bom, essa vai ser a primeira vez que eu vou colocar minha pesquisa para jogo, né? Assim, além da interlocução que eu já tenho no grupo de estudos do qual eu faço parte na PUC, que é o Centro de Estudos Orientais, a interlocução que eu tenho com a Cecília, vai ser muito legal poder compartilhar isso, né, com pesquisadores, pessoas que vão cursar a disciplina, que têm interesse nesse roteiro que eu montei para a gente pensar junto esses elementos que eu estou trazendo. Eu adoraria assistir todos os filmes com o pessoal junto. O cinema é uma arte coletiva. A filmografia dele não é uma filmografia muito extensa, são só 10 filmes, mas não teremos tempo para fazer isso. Então, a minha ideia é, claro, a gente ir assistindo os filmes, ou trechos dos filmes, na medida do possível, para justamente, a partir das imagens, debater os aspectos teóricos que eu quero trazer para fazer essa interlocução entre, né, a arte, o cinema, as imagens e a filosofia. Lembrando ao ouvinte que essa é uma disciplina da pós-graduação que acontecerá no segundo semestre de 2026. E agora é aquele momento em que todo mundo vai dizer: porque as inscrições já estão encerradas. Mas é fundamental que o ouvinte saiba que essas discussões têm acontecido no âmbito acadêmico na Universidade de São Paulo e que, se você seguir o Momento China e também o Jornal da USP, vai ter acesso cada vez mais rápido a essa programação. E quem sabe a Paula vai oferecer essa disciplina novamente. Imagina agora que o público vai começar a ver os filmes de Wong Kar-wai, e aí quais seriam os exemplos bem práticos baseados nos filmes dele para a gente ver essas referências de pensamento chinês? Eu acho que alguns filmes dele, como, por exemplo, Amor à Flor da Pele, Felizes Juntos, ou até mesmo um filme que chamou, né, o título dele aqui ficou O Grande Mestre, mas que não tem nada a ver com o título original em chinês. Ele traz muitos elementos que estão muito presentes na poesia chinesa, ou seja, são imagens sensoriais e que, como eu falei, não necessariamente costuram uma narrativa linear, mas evocam
sensações e percepções a partir dessas imagens. Né? Isso é uma coisa. Depois, claro, se a gente for pensar em filmes como Cinzas do Passado, que é um filme de 1994, que é totalmente baseado no gênero wuxia, que é um gênero de romance, que a gente poderia dizer um romance de cavalaria chinês, onde você tem artistas marciais que se colocam assim em grandes situações de aventura, né, que de certa forma são personagens que habitam um certo submundo às margens da sociedade. Então já é também uma outra característica para quem tem interesse, por exemplo, em estabelecer uma interlocução com a literatura chinesa. Outro elemento que eu acho que é muito interessante é a própria música, como eu comentei, né, a música pop. Inclusive nesse filme Amores Expressos tem uma versão da Faye Wong cantando Dreams do Cranberries, né, do The Cranberries, que foi um grupo, né, de rock ali dos anos 90 muito famoso, e essa versão dela em cantonesa é um negócio incrível, assim. E também nos permite perceber um certo multiculturalismo dentro desse universo sinófono, porque ele trabalha com mandarim, ele trabalha com cantonês, ele traz referências dessa cultura da China clássica ali, né, da época da dinastia Tang, mas ele traz coisas atuais ali de Hong Kong, e em Blossom Shanghai, que aí a gente já vai sair um pouco do cinema e mais para a questão das séries, né, televisivas, ele já vai trabalhar com a Shanghai dos anos 90. Então, assim, eu acho que o que ele traz são muitas referências para a gente estabelecer conexões com a cultura chinesa no sentido amplo, né? Porque cultura chinesa é muita coisa, mas... Olha, você não se espante se eu, por acaso, estiver passando pelo corredor bem na hora da tua aula e fique espiando pela porta a tua aula, porque me deu vontade. Você é muito bem-vinda. Se passar pelo corredor, já entra logo e senta. Não precisa ficar espiando pela porta. Muito bom. E aí, a gente pode, no final do semestre, com todos os insights que o grupo que fizer essa disciplina vai ter com você, a gente pode voltar a falar novamente, escolher, de repente, uma obra, e aí você volta a conversar com a gente aqui na Rádio USP. Claro, com certeza, vai ser um prazer. O nosso programa especial sobre cinema chinês, com tantas mulheres amigas e incríveis, fica por aqui hoje. E eu agradeço o apoio técnico de Denis Góes e de Nádia Caco e também de Cido Tavares, da Rádio USP. Você tem sugestões de pautas ou dúvidas sobre a China? Eu sou a jornalista Márcia Carini e assim como você me ouve semanalmente por aqui, eu quero te ouvir também. Envie sua mensagem para marcia.carini@usp.br ou escreva diretamente nas redes sociais do Momento China. Inteligência artificial, saúde, viagens, tecnologia, política, negócios, inovação, literatura, língua, música, arquitetura. Se o assunto tiver relação com a China, você vai ouvir por aqui. Te espero na próxima quarta-feira na Rádio USP, sempre às 1h30 da tarde. Até breve, ou em chinês, Zaijian. Momento China USP. Tudo que a comunidade USP produz sobre e com a China.